Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor fala algo que pode parecer muito confuso para nós, mas que continua tendo a ver ainda com a conversa dele com Nicodemos, em João 3, 16 a 21. Nosso Senhor diz assim: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Quando ouvimos essa palavra e tentamos interpretá-la de maneira física, não parece fazer muito sentido, de fato não faz. Porque nós sabemos que os apóstolos morreram, que vários santos morreram, e eles acreditaram em Jesus. Então, é óbvio que quando ele fala que não morre, quando ele fala de vida eterna, Nosso Senhor aqui não está falando da vida física. Mas se não está falando da vida física, essa que nós temos agora e que eventualmente morremos, de qual vida ele está falando e como que crer pode fazer alguém ter a vida eterna? É que para poder compreender isso, nós precisamos meditar um pouco melhor sobre como funcionam as coisas do Espírito ou como funciona a vida do Espírito. Quando nós falamos da vida física, essa de respirar, caminhar e andar, essa sim nós recebemos de maneira natural pelos nossos pais e por Deus que infunde a alma em nós. Agora, quando nós estamos falando de uma vida no Espírito, que seja intelectual, nós já estamos falando de uma presença, de uma palavra ou de alguma ideia que é capaz de dar sentido para o que nós estamos vivendo. Então, nós temos maneiras de comunicar para os outros um pouco dessa vida de meditação que nós temos. Por exemplo, quando o autor ele escreve um texto elegante ou bonito e coloca aquilo e a pessoa lê. Quando ele estava meditando, ele gastou tempo de vida naquilo. Ele meditou, estudou, tentou entender como melhor maneira para escrever, e ele gastou um pouco da vida dele para colocar naquele texto as suas ideias. Quando ele coloca aquela ideia que está vivendo dentro daquele autor, ele gerou aquela ideia pelo seu pensamento. Quando ele escreve, ou quando fala, ou quando prega, e a outra pessoa escuta, tem duas possibilidades. Aquela pessoa pode escutar a palavra, achar que aquela palavra é legal e depois jogar fora. Então essa palavra apenas divertiu aquela pessoa durante um tempo, como se fosse um entretenimento, e a palavra foi embora. Mas pode acontecer também desse mesmo autor conseguir penetrar no interior da mente e do coração daquele que escuta. Quando ele faz isso, então aquela palavra que estava vivendo dentro daquele autor começa a viver também dentro de quem escuta. Cada vez que nós meditamos num autor, ou num pensador, ou um pregador, e nós trazemos para a nossa vida, ou seja, consideramos como sendo nosso aquilo que ele falou, um pouco da vida dele passa a viver dentro de nós. Bom, isso é uma coisa humana, normal. Você pode encontrar como exemplo, inclusive, aqueles adolescentes ou jovens que têm lá o seu ídolo, o seu ídolo, né? E eles começam a imitar aquele ídolo, eles começam a vestir igual, ou a cantar do mesmo modo, ou a falar do mesmo modo. Isso é um elemento próprio, né? Humano. Agora, quando se trata de Deus, então é algo maior. Por quê? Quando nós ouvimos a palavra do Filho unigênito, que é Jesus, e nós cremos na palavra dele, ou seja, quando recebemos aquilo que ele trouxe para nós, ele não está comunicando um pouco da palavra apenas de um ser humano que meditou e comunicou. Ele está comunicando a palavra de Deus, porque ele é Deus. Então, quando o Filho unigênito vem até nós e ele comunica uma palavra, o que ele está comunicando é a vida divina, a vida eterna. E essa pessoa não morre eternamente, porque o que seria a morte da alma? A frustração. A alma, ela morre quando acontece a frustração total, que é a pessoa investir a vida inteira num projeto que vai dar em nada, no vazio. É a pessoa acreditar que tudo que ela fez vale alguma coisa, até que na hora da morte ela descobre que não tem nada. Isso é a morte eterna, é a frustração eterna de ter gasto tudo que tinha com alguma coisa que não valia nada. Então é disso que ele está falando, quer dizer,
para que não morra, ou seja, para que a alma não entre em estado de frustração eterna, todo aquele que nele crê, todo aquele que ouve a palavra de Jesus, recebe a sua palavra e a coloca em prática. Essa pessoa tem a vida eterna, porque pela palavra do Senhor, nós recebemos um pouco da vida celeste. Por isso que a fé é o princípio da vida eterna em nós. Claro, porque quando nós acreditamos no nosso Senhor, é um pouco da vida da Trindade que vem para dentro de nós. Isso é impressionante e acontece de maneira muito prática. Não são poucas as pessoas que às vezes elas comentam de como era a vida delas antes da conversão e como se tornou a vida delas depois da conversão. E elas dizem, não, agora eu tenho muito mais paz, agora eu combato mais as minhas dificuldades, agora eu tenho muito mais tranquilidade no viver do que era antes. E isso que a pessoa está falando é porque depois que começou a crer, depois que começou a buscar mais a Deus, essa pessoa começou a ter um pouco da vida eterna. Ela começou a sentir dentro da alma um pouquinho daquilo que os santos sentem e aquilo que os santos da glória percebem no fim dos tempos, na glória do céu. Por isso que é tão importante. E é disso que todo o evangelho de hoje fala. Deus não enviou o seu mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E aqui vem, quem nele crê não é condenado. Ou seja, aquela pessoa que recebe a palavra de Jesus e a coloca em prática, essa pessoa não tem condenação para ela. Por quê? Porque ela já está no caminho da salvação, a vida eterna já está vivendo ali dentro. Agora, aquele que não crê já está condenado. E condenado a quê? A ter uma vida frustrada. Se não uma vida frustrada nesta terra, porque eventualmente acontecem também frustrações pequenas, mas a frustração da existência inteira, que é mais grave, né? Porque uma coisa é a frustração de, fiz um projeto deu errado, mas eu continuo vivo, a vida continua. Dei um outro projeto deu errado, a vida continua. Eu estou falando da frustração da vida inteira, que é depois de passar toda a vida, a pessoa terminar eternamente frustrado. Isso é a morte eterna. E isso é condenação, inclusive. Agora, a pessoa que crê em Jesus, que acreditou no Filho unigênito, essa pessoa não passa por isso. Por isso que o Evangelho fala o seguinte, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no Filho unigênito, no nome do Filho unigênito. Qual é o nome do Filho unigênito? O nome é Jesus, que significa Salvador. Então, quando alguém não acredita que Jesus é o Salvador, essa é a pessoa que está no caminho da condenação. Aqui, como apresenta no Evangelho de João. E o julgamento é esse. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. Por que chamar Jesus de luz? Tem duas maneiras de entender esse trecho aqui. Jesus, de fato, é a luz, porque luz é aquilo a partir do qual nós conseguimos ver as coisas. Nós distinguimos as cores através da luz. Quando não tem luz, você não consegue distinguir o amarelo do azul, não consegue distinguir. Também não consegue distinguir as coisas. Se está tudo escuro, você tropeça numa coisa, cai e quebra. Por quê? Porque nós precisamos da luz para distinguir as coisas e conseguir ver as coisas. Quando chamamos Jesus de luz, é porque estamos dizendo, ele é aquele que nos faz ver, não as coisas físicas, porque isso a luz do sol consegue dar conta. Ele nos permite ver as coisas eternas, olhar para as coisas do mundo com um significado eterno. Quando nosso Senhor se mostra como luz para nós, é porque é através do ensinamento dele que nós conseguimos ver aquilo que Deus tem a nos instruir sobre o mundo. Por isso que o julgamento é esse. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. Porque é quando você lê o texto bíblico e ele de alguma maneira mostra para você uma verdade sobre si que você não gosta. Às vezes a pessoa pega um ensinamento da igreja e fala assim, esse ensinamento aqui é duro para mim, eu não gosto dele, porque ele de algum modo me atrapalha, ele denuncia algo que eu faço e que eu não quero parar de fazer. Isso é a luz que está explicando para nós algo sobre o mundo, algo sobre a verdade, e a pessoa fala assim, mas eu prefiro as trevas, eu prefiro ficar em contradição com a Escritura do que me conformar com essa luz que vem do alto. Por isso que o julgamento é esse. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque suas ações eram mais.
é disso que ele está falando. Toda vez que nós olhamos o texto de um santo, ou o texto, especialmente da Sagrada Escritura, e percebemos uma incompatibilidade, e ao invés de querer corrigir a nós, queremos corrigir a Escritura, isso daí é exatamente os homens que preferem as trevas. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Não gosta de ler a Sagrada Escritura, nem de saber a verdade sobre o Cristo, porque essas coisas denunciam as más ações. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz. Assim acontece com todo aquele que gosta de cumprir a palavra do Senhor. Ele busca a Sagrada Escritura, busca a compreensão, busca saber mais sobre Deus, para que se manifeste as suas ações são realizadas em Deus. Isso mostra um pouco a dinâmica da vida espiritual nesse evangelho, ou seja, crer que Jesus é o Salvador, entender que existe uma vida eterna, saber que é necessária uma alteração total da vida e entender que negar a palavra que vem do Senhor é uma maneira de corromper a própria alma e acabar buscando a morte eterna. Eu disse que tinham duas maneiras de entender essa luz. A segunda maneira, eu apenas indico, e é bom que meditemos um pouquinho, é que algumas vezes essa luz que veio ao mundo não é ser somente a luz da Sagrada Escritura, que conta a história de Jesus e a doutrina dos apóstolos, propriamente dito. Mas também existe quando nós já estamos meditando na Sagrada Escritura e temos às vezes algumas luzes, em outras palavras, nós temos como que uma ideia que aparece na nossa cabeça ou uma intuição da nossa mente durante o processo da meditação. E quando nós fazemos isso, eventualmente, nós conseguimos ver algo sobre nós mesmos, que às vezes implica uma mudança radical de vida, né? Então, essa também é uma luz, não só a luz materialmente falando, enquanto palavra do Cristo, que está escrito na Escritura, mas também aquela luz como uma visão intelectual que Deus nos dá durante a oração, que também muitas vezes as pessoas não gostam, porque essa luz manifesta uma certa alteração de vida que significará um certo dor, um certo sacrifício de fazer, mas que seguramente aqueles que seguem a luz conseguirão viver de maneira mais santa. Que o Senhor Jesus nos ajude a levar a bom termo as inspirações que nos fez nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.